Boa noite a todos. Nós abrimos durante essa semana uma caixa de perguntas a respeito de temas que nós possamos discutir aqui nos vídeos, né? E tá mostrando para vocês. E eu vou seguir por ordem as solicitações que tiveram. Então hoje nós vamos começar falando sobre história de entidade, né? O que é uma história de entidade dentro dos terreiros? Em tese, seria muito simples, né? Basta a gente ter o quê? Paciência e bom senso, que é esperar o tempo da entidade chegar para ela poder te dar a história dela, ela te dar os caminhos dela, ela te dar os fundamentos dela, né? Esse seria o bom senso e a paciência. Então, isso somente através de uma casa para você poder estar fazendo estudo de desenvolvimento mediúnico. Mas como isso não vende, então, o que passou a adotar, né? Desde Zélio, na Umbanda de Zélio, lá, quando ele fala que o caboclo das sete encruzilhadas, que tinha sido um padre, Gabriel de Malaquias, sei lá, nem lembro o nome desse padre, enfim, é irrelevante para mim. Quando o Zélio vem e fala disso, que em vidas passadas, aquela entidade, o caboclo, que seria um caboclo de pena, um indígena, tinha sido um padre jesuíta, se eu não me engano, posso estar errado, mas qualquer coisa vocês corrijam aí nos comentários. Havia sido um padre jesuíta, ele dá margem para que pessoas comecem a querer descrever histórias de entidade sem fundamento. Por que eu falo sem fundamento? Porque para o indígena já existe um culto de louvação à ancestralidade. Para o indígena africano, a mesma coisa. Quando há esse intercâmbio ali por volta de 1535, 1530 até 1535 mais ou menos, né? Quando começam a chegar os primeiros escravizados bantu, e começa a se extinguir um pouco a escravidão indígena por conta da rebeldia. Aí eu recomendo como leitura Heresia Indígena, do Ronaldo Vanfas, que explica muito bem isso, né, sobre essa rebeldia, e sobre o culto que os indígenas tinham aqui no Brasil, né, acerca dos seus antepassados, dos seus mortos. O que aí jogaria por terra facilmente a teoria de que o caboclo das sete encruzilhadas era Padre Gabriel de Malaquias. Enfim. Por ele abrir essa margem, e algumas entidades virem se apresentando com alguns nomes famosos, como, por exemplo, Maria Padilha, né? Tá falando da Maria Padilha, que era a concubina ali da nobreza, que foi muito famosa, muito importante na Espanha, ou tá falando sobre Maria Padilha, alguma Maria Padilha que viveu aqui no Brasil, que era, sei lá, prostituta, ou, não sei, mulher de qualquer coisa, que fazia qualquer coisa por aí, eu não faço ideia. Por terem esses nomes um pouco famosos e as pessoas irem assimilando, irem buscando informação, principalmente nos dias de hoje, eu costumo falar aqui no terreiro que a internet é um ambiente muito bom, mas é muito perigoso. Ela é democrática, mas ela é perigosa. Por quê? Esses romances, né, a gente encontra principalmente dentro da internet. Você vai encontrar história de Exu Caveira, ai, morreu assim, assim, assado, né, foi enterrado vivo, tá, tudo bem. Para a gente poder matar isso de uma vez é uma coisa muito simples. Eu, Calodê, sou filho de uma mãe e um pai. Eles me colocaram no mundo. Nesse intervalo entre meu nascimento até a data da minha morte, eu vou ter uma vida inteira. Eu vou me machucar, eu vou adoecer, eu vou ter momentos felizes, eu vou ter momentos tristes. Eu vou viver. Porque para quem é de nação, né, para quem é de religião, de matriz africana, quando você para poder ver como eles funcionam, para eles o mais importante é a vida. Então, esse intervalo na minha vida é importante. Do dia que eu nasço até o dia que eu vou morrer. Isso é importante para mim. Então, eu tenho que viver e aproveitar. Eu vou criar uma história, obviamente. Eu vou ter um legado, obviamente. Então, essa é a característica minha. Vai ser a minha personalidade, a minha história, o meu legado, o meu ponto de vista sobre as coisas. Tudo bem. O que leva a crer que uma entidade, que é um Egum, então se ela é um Egum, ela já foi encarnada. Ela desencarnou, ela não teve esse intervalo na vida dela. Ela já tranca-rua, já nasceu tranca-rua. Exu Caveira, já nasceu Exu Caveira. Não vou nem falar outros nomes aqui não, mas enfim. Toda entidade já nasceu entidade. Não. Ela teve um caminho a ser percorrido. Obviamente, a vida dela. O que faz ela ser uma entidade? Preencher alguns requisitos, né? Requisito de que, cara, às vezes era uma benzedeira, era uma rezadeira,
sabe? Alguém que tinha muita fé, que viveu a vida assim, buscou levar a vida de forma mais justa. Justa, tá bem? Justa. A pessoa que tinha o seu código de ética e moral bem formulado para ela. Que ética e moral são duas coisas diferentes, né? Enfim. Então ela teve isso, preencheu esses requisitos, virou uma entidade. Como que ela virou uma entidade? Ela morre, encontra aquela falange ali, que ou acolheu, ou com a qual ela já trabalhava aqui em Terra. Recomendo muito para poder entender isso mais a fundo, a questão da cosmovisão Bantu, né? Dos povos Bantu, a respeito de ancestralidade, de pessoas que morrem, como elas voltam depois para poder trabalhar. A Kimbanda também explica muito bem isso, a Kimbanda Congo, né, aquela que vem do Congo. Então, assim, vale muito a pena aprofundar nesses textos. E também questão de, obviamente, nenhum deles substitui a vivência de terreiro. Mas, enfim. Então, a pessoa desencarnou, se tornou um Egum, encontrou aquela falange e começou a trabalhar ali dentro. Ela tem a história dela. Ela morreu, ela não perde isso. Isso fez parte dela, isso fez ela se tornar uma entidade. A vida dela fez ela se tornar uma entidade. Né? Eu aqui na casa não uso o conceito de direita e esquerda, espírito é espírito. Então, eu não vou nem falar, porque ela foi mal, foi pra esquerda. Ela foi boa, foi pra direita, virou preto velho. Não. Tô com uma tosse alérgica. Eu vou até pedir desculpa. Enfim. Então, o que acontece? Essas características moldaram ela para ser aquela entidade. Ponto. Ela vai dar esse fundamento para ela, para você, quando você estiver pronto, quando ela sentir que você está firme e que, de fato, há uma simbiose entre médium e entidade. Os dois juntos, não dá para diferenciar quem é quem. Porque o bom médium, ele faz da entidade apenas mais um instrumento. Então, por isso, né, que hoje os terreiros, eles enchem e esvaziam. Por quê? Porque as pessoas entram achando que vão ter uma história de entidade linda, maravilhosa, glamurosa, regrada a, de fato, um romance, né? Uma história, assim, magnífica. Não. Às vezes podia ter sido seu Zé da esquina, sabe? O seu João da feira. Não é uma história tão glamurosa. Do ponto de vista ali sobre a extrema influência do kardecismo, que tem essa intenção de sempre ter contato com pessoas, com mentores do mais alto escalão e blá blá blá. E não valorizar de fato a sua cultura local. Uma pessoa, quando ela é viva, ela possui cultura, ela possui história, ela possui religiosidade. Quando ela morre, isso não é abandonado. Então, como que a gente identifica a história da entidade? Primeiro, como eu disse, ela chega e te fala. Segundo, aqui na casa, eu vou falar agora por meios que eu adoto aqui na casa, para poder saber e se conduzir melhor com o pessoal da casa. Eu vou observando as falas da entidade, a forma como ela fala, a forma como ela se porta, os pontos que ela puxa, que são fundamentos dela, os fios de conta que ela vai pedindo, os instrumentos que ela pede para poder trabalhar. Eu identifico ali parte da história. Então para fazer isso você tem que ser muito pica mesmo na macumba. Não, você tem que ter vivência, respeito pelos ancestrais, respeito pelos mortos e principalmente não ficar acomodado. Você tem que estudar, você tem que buscar mesmo, você tem que investir dinheiro de verdade para poder ter informação. Aí você começa a ter, aí você começa a analisar isso, você começa a ver e fica muito mais fácil para você poder trabalhar com a sua entidade. Então a história das entidades é a história de quando elas estavam vivas até o dia de sua morte. Pronto. Isso faz ela ser o que ela é. Ela não vai te dar nome de batismo, ela não vai te dar nome de família. Muito pouco provável de fazer isso. Mas, se ela fizer, axé é um fundamento muito grande que ela só vai passar para você. Ela não vai passar para o seu babalorixá, ela não vai passar para o seu ialorixá, para o seu babalaô, para o seu pai de santo, para o seu sacerdote, para o seu padre, para o seu pastor. Ela vai passar somente para você. E aquilo é só seu. E é fundamento dela, então você pega, abraça e guarda. Tá certo? Mojubá a todos. Forte abraço.